Meu velho, craque aparece em jogo grande, viu? Depois de ser duramente criticado pelo Paulo Fonseca e entrar no jogo e mudar a partida pro Lyon contra o Lorient, o Endrick mais uma vez foi o cara do jogo. Dessa vez ele marcou gol com apenas 6 minutos contra o PSG, o atual campeão da Champions League, o líder da Ligue 1, cara. E assim, ele já mudou completamente a partida. Sair marcando logo no comecinho, você condiciona o jogo a ser outra coisa. E logo depois ele deu um passe de 3 dedos pro Abner, que quase marcou um golaço de bicicleta. Para terminar, ele brigou com uma bola no meio campo ali, ganhou a disputa, lançou o Afonso Moreira, que foi quem deu o passe para ele no primeiro gol, e aí o Afonso ampliou 2-0 pro Lyon em cima do PSG no Parque dos Príncipes. Ganhar do PSG lá dentro não é fácil. Os caras são líderes da Ligue 1, em 27 jogos nessa liga, eles só tinham perdido 4 vezes, agora são 28 jogos e 5 derrotas, porque o Lyon foi lá e se impôs em cima dos caras. E o Endrick foi o cara que comandou a vitória do Lyon, velho. Então assim, ó, a verdade é que o jogo foi dividido mesmo, apesar de um primeiro tempo, onde o Lyon foi fatal. O jogo foi dividido, o primeiro tempo foi do Lyon e o segundo do PSG, que cresceu muito. O Kvaratskhelia fez uma bagunça no lado esquerdo, o Dembélé, meu Deus do céu, teve uma bola que ele acertou no travessão que deve estar tremendo até agora. Foi um baita de um jogo, e tanto o Safonov do PSG quanto o Greif do Lyon, eles foram decisivos na partida. Eu vou dar um pouco mais de destaque pro Greif, porque assim, cara, ele pegou um pênalti na partida, então isso a gente sabe que faz uma diferença. O goleiro foi também assim primordial pro Lyon conseguir esse resultado. Mas voltando a falar do Endrick, o que esse cara tá fazendo é impressionante. É bizarro assim o que esse moleque tá fazendo. Porque olha como uma mudança de ares pode mudar completamente a perspectiva do cara. Ele estava no Real Madrid, encostado, mendigando minutos em campo, e hoje ele é o principal jogador ofensivo do Lyon, um dos melhores jogadores da Ligue 1, da Liga Francesa, e ele foi chamado pelos jornais espanhóis, depois da atuação dele contra o PSG, de Rei Endrick. Os jornais na França se derretendo pelo brasileiro também. O moleque tá jogando muito. Em 17 jogos pelo Lyon, ele tem 7 gols marcados e 7 assistências. São 14 participações em 17 jogos. Eu não sei se tem algum jogador do Real Madrid com números parecidos com o Endrick, nesse recorte das últimas 17 partidas, se os caras têm números assim, entendem? Então assim, é muito absurdo. E o cara que é craque, ele não tem o que fazer, irmão. Ele tem estrela, o Endrick entra em campo, a bola parece que procura ele naqueles momentos decisivos, quando a gente sabe que na verdade não é a bola procura, é o cara que se posiciona pra estar lá na hora certa, no lugar exato, sem ter medo, sem pipocar. Isso é personalidade. Depois do jogo ele ainda deu uma entrevista e ele disse o seguinte, além de ter dito sobre o Paulo Fonseca que não tem nenhum problema em ser cobrado, o Endrick disse o seguinte, abre aspas pra ele aí. Não é fácil ganhar aqui, mas fomos os escolhidos para buscar o que é difícil e viemos pensando somente em ganhar. O lugar do Lyon é na Champions e até o último jogo nenhum empate interessa para nós. Vamos buscar o gol já no primeiro lance de cada jogo, fecha aspas. Cara, você entende isso? Isso é personalidade, é o cara bater no peito e chamar, falar eu sou camisa 9 e quem manda aqui sou eu. O Lyon agora é o terceiro colocado, tá garantindo a vaga na Champions League, é óbvio, vai ter que brigar até o final do campeonato por essa vaga, mas seguindo nesse ritmo, eu duvido que alguém vai conseguir tirar essa vaga do Lyon, porque olha, quando você tem uns caras que chamam a responsabilidade, e não foi só o Endrick, tá? O Lyon jogou bola, apesar da crise financeira, do momento complicado que o time vive, que o clube vive, não vamos nem falar do time, vamos falar do clube, ainda conseguem reagir em campo e contrataram certo. Esse empréstimo do Endrick, cara, o Endrick era exatamente a cereja que faltava para esse time. O Endrick chegou lá e tá garantindo. Mas é óbvio que a gente não vai falar só do Endrick e do Lyon hoje. Você que chegou até aqui, muito obrigado por ter vindo. Provavelmente você viu na capa aqui a gente falando do Endrick, tá entregue para você. Mas eu tenho mais coisa para te falar, cara. Eu quero falar com você sobre o Neymar. Mais uma polêmica do camisa 10 do Santos. A gente tem que falar ainda de Arsenal e Manchester City. Que pipocada do Arsenal. A gente vai fazer um giro de notícias, dar uma olhada nas principais manchetes do mundo da bola e muito mais. E eu quero te convidar, vem comigo, não larga aqui não, vem comigo até o final para você ficar ligado em tudo que aconteceu nesse final de semana no mundo da bola, as principais notícias. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui, deixa um like nesse vídeo, entra pro nosso time do News Sport Clube, que eu quero você jogando aqui pra mim, beleza? Decisivo, assim como o Endrick é, já hype o vídeo aí que eu quero ver se você manja da parada e vem comigo. Mas antes da gente seguir, você deve ter olhado aqui no cantinho,
e viu que a gente tá com esses presentinhos aqui que a gente recebeu, sim, da arquibancada. Cara, olha que linda essa caneca. Eu vou chegar mais perto aqui pra vocês olharem. Olha essa daqui, cara. Uma caneca, vocês sabem quem é ali, né? Então assim, ó, regista, chamado de velho, ele respondeu sendo lendário, o cara que o Milan não quis renovar com ele e ele, enfim, ele foi jogar na Juve e ninguém nem precisa falar o que esse cara fez por lá. Cara, e olha que bonita, aqui é como se fosse feito de lápis, muito linda essa caneca. E tem essa daqui, que é uma edição premium, esse daqui é brabo demais, olha esse cara aqui, ó, é ele. O incompreendido, brilho, gols, títulos, lesões, magia e saudade, saudade de tudo aquilo que a gente não viveu. Ai, que saudade desse cara aqui, esse cara aqui, 2016, 17, 2018, meu Deus do céu, jogava muita bola. E você quer ter um presente desse, quer pra você, quer comprar pra alguém, pra homenagear? Corre lá agora no link que eu vou deixar aqui na descrição, lá da Arquibancada. Cara, os produtos são sensacionais, eles fecharam parceria agora aqui, são nossos patrocinadores. E se você quiser um presentinho desse aqui pra você, corre lá agora, tenho certeza que você vai curtir demais, beleza? Link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Domingão, 12h30, eu sentei na sala de casa e eu tinha certeza de uma coisa. Independente do resultado, se desse City ou se desse Arsenal, eu ia assistir um baita jogo e eu não tava errado, cara. O City e o Arsenal fizeram uma baita de uma partida. Individualmente, é impossível a gente não falar de 5 caras nesse jogo. Primeiro, o Cherki, que tem personalidade, que esse francês joga a bola, o golaço que ele fez para abrir o placar é absurdo, é de quem não pipoca em jogo grande, quem não treme, que chega lá e decide. O Cherki joga muita bola e assim, além de falar dele, pelo lado do City, também tenho que falar do Haaland. Irmão, o norueguês não treme, ele tá sempre lá, é centroavante, centroavante. Quando precisa, ele tá lá, ele briga, ele tromba, ele corre, ele faz gol. A briga dele com o Gabriel Magalhães ali é uma coisa que é gostoso de se ver, sabe? Tem hora que o Magalhães ganha, tem hora que ele ganha, até a camisa ontem o cara rasgou. Mas assim, ó, camisa 9 tem que decidir e o Haaland tava lá, apesar de sofrer na mão do Magalhães, apanhar igual uma galinha prenha, ele tava lá, irmão, entende? E o norueguês, o Haaland, ele decide desde que ele chegou no City. Ele tá lá, pode não fazer gol numa final, pode não ser aquilo, mas ele tá sempre brigando, mordendo, chutando. Aquele jeito do Haaland, se você der um espacinho assim de espaço, ele vai acabar com o seu time, não tem conversa. E tem uns caras que também merecem esse destaque aqui. Eu falei que tem que falar de 5 caras e eu vou falar. Ainda pelo lado do City eu tenho que falar do Donnarumma, mas aqui não é destaque positivo. Ele tem que decidir se ele é goleiro, se ele é jogador grande ou não. Não é a primeira pipocada que ele dá não. E ontem, se não fosse o Haaland, ele podia ter colocado tudo a perder pro City. Foi bizarro o gol que ele deu pro Arsenal. Bizarro. O quarto destaque que eu tenho que falar aqui, aí eu já vou virar, que é falar do Arsenal. O Havertz, irmão, como falha quando tem, sabe, quando o time precisa dele, quando é jogo grande, ele some, pô, fica pequeno, muito pouco. Entrou porque o Gyökeres tá mal, mas sinceramente, pro Arteta é trocar 6 por meia dúzia, 2 caras que, pô, pelo amor de Deus, não dá pra confiar. Você vê o Gyökeres, pô, eu ainda acho que o Gyökeres vai dar certo no Arsenal, eu ainda vou acreditar, entendeu? Uma temporada ruim, mas eu ainda vou acreditar. Esse cara, pô, fez muito gol no Sport, mostrou muita qualidade, eu vou acreditar, mas tá quebrando a bola esse ano. Aí você tem o Havertz, que entrou, pô, vai lá, decide, Gyökeres não tá bem, eu sei que você consegue, surpreendeu todo mundo, só que ele entrou e... Ah, Rodrigo, mas foi ele que pressionou o Donnarumma e fez o gol e tal. Não dá, entende? É muito pouco, irmão. Aquela cabeçada que ele erra no final, aquele lance que ele tinha a chance ali, saiu de frente com o Donnarumma e acabou chutando em cima do goleiro. Não dá, irmão, entendeu? Você não ia ver o Haaland perder uma chance dessa, daquela, entendeu? Tu não ia ver um cara, pô, um Endrick que perdeu uma chance daquela. O cara tem que ser decisivo, entende? Então assim, ó, o senhor Declan Rice também precisa de um destaque aqui. Porque não dá, irmão. O cara custou mais de 100 milhões de euros, né? Pô, tem que chamar a responsa, sabe? Tem que arriscar mais, parar de toquinho pra lá de querer só controlar o jogo. Sem o Saka no time, ele tem que se expor mais. Pô, mas posição diferente, tem nada a ver. Isso aí que tem que se arriscar é o Odegaard. Não, cara. Quem tem que se arriscar é o Declan Rice, entende? Surpreender, fazer um passe na vertical ali, tentar encontrar
Se bem que você encontrar o Madueke também não é fácil, mas enfim, tem que se arriscar, irmão, tem que se arriscar, tem que tentar. Não adianta querer controlar o jogo, se esconder num jogo desse tamanho. Um cara que chega pelo preço que ele chegou, tem que bater no peito e falar assim, cara, não tem o Saka aqui, pô, o Gyökeres está mal, eu vou chamar a responsabilidade. O Odegaard a gente já sabe que é isso aí mesmo, você não vai ver o Odegaard decidir uma Premier League, entendeu? Não é o De Bruyne, não é nem o Bernardo Silva, não tem como, entende? Ajuda, mas é um cara de 10, de 15 jogos no máximo na temporada, jogos bons, jogos fora da curva. E um cara como o Declan Rice, ele precisa ter mais que isso, ele tem que fazer mais que o Odegaard, senão, irmão, desculpa, não faz o menor sentido. Um cara que custou muito e em jogo desse tamanho que é pra ele aparecer, ele entrega muito pouco. Tem que correr mais risco, tem que se arriscar. Se errar, dane-se, mas tem que tentar. É claro, o campeonato não acabou ainda, a Premier League não acabou. Se o Arsenal tivesse ganho, beleza, a gente podia falar que aí podia ter acabado de vez. Mas não é isso que aconteceu. Ainda tem Premier League para ser disputado, mas com o time que a gente viu ontem, com essa frouxidão do Arsenal, eu vou chamar assim, cara, não dá pra acreditar, é uma sacanagem, uma vergonha que o Arsenal faz com a torcida, sabe? É patético, e eu vou te falar, se não for campeão, tem que mandar uns 5 desses caras do Arsenal embora, mas não é cara do banco não, é titular, tá? Tem que mandar titular embora, tem que chegar e falar assim, ó, fulano, você, ó, tudo pra ser negociado, bota esses caras pra rua e traz caras que em momentos que sejam importantes, não vão se mijar, não vão pipocar, entende? Se foi eliminado pro Atlético e perdeu o título pro City, tem que pensar até em saída do Arteta. Ah, mas o projeto não sei o que lá. Irmão, é muito projeto e pouco título. Pro Manchester City é delicioso disputar título com o Arsenal, porque os caras sempre pipocam. Se a disputa for com o Liverpool leva. Se for com o Chelsea pode levar. Se for com o Leicester levou. Agora, quando é contra o Arsenal, o City fica tranquilo. O City sabe que é deixar e falar, ó, segura aqui pra mim. É igual no poker, que você vai falar, ah, pegou um monte de ficha, guarda pra mim, daqui a pouco eu pego essas fichas tudo de volta. É bizarro o quanto o Arsenal pipoca, irmão. O City fica feliz quando o Arsenal é líder. Isso é bizarro. O Flamengo venceu o Bahia por 2-0, gols do Arrascaeta e do Paquetá, e segue firme na caça ao líder Palmeiras. A preocupação da equipe carioca fica por conta do Paquetá, que terminou o jogo sentindo muitas dores no joelho. O Palmeiras, mesmo com 1 a menos após a expulsão do Murilo, conseguiu vencer o Atlético Paranaense por 1-0 com gol do Gustavo Gomes e segue na liderança do Brasileirão. O Corinthians e o Memphis têm mais 2 meses de contrato e em meio a dívidas milionárias com o camisa 10 e a incerteza sobre o futuro, a diretoria trabalha para um acordo de permanência do holandês no timão. Segundo o Resenha Alviverde, o Palestra se movimenta para negociar o Rômulo no meio do ano e estima receber cerca de 20 milhões de reais pelo jogador, que infelizmente não emplacou no clube paulista e está emprestado ao Novo Horizontino. O Barcelona mantém o Alex Grimaldo no radar para a próxima janela de transferências. Segundo diversas informações publicadas nos últimos dias, o lateral do Bayer Leverkusen pode estar diante de uma janela decisiva para o seu futuro, o que reativou o interesse blaugrana. O Eduardo Conceição segue na mira dos principais clubes da Europa, além do Barcelona, Chelsea, Liverpool e PSG. O Palmeiras sabe que o Manchester City está preparando uma oferta pela joia e a boa relação do Verdão com o Grupo City pode ajudar na negociação. A apuração e a informação foi trazida pelo jornalista André Feixo, do RTI Esportes. Meu velho, a gente teve ontem mais um jogo do menino, do adulto Ney na Vila, e tudo que ele faz é notícia, não tem jeito, até o jeito do cara andar. Ah, o Neymar anda batendo a ponta do pé no chão, isso vira notícia, vira manchete pra todo lado. É como disse o Eric Faria, meu amigo, me segue lá no Instagram, vamos deixar isso aqui claro, é o neymarismo esportivo, não é mais jornalismo, é o neymarismo esportivo. Tudo que é do Neymar vira notícia, é uma encheção de saco terrível. Tudo que se fala é do Neymar. No jogo contra o Fluminense, o Neymar deu uma pedalada, perdeu a bola, o Gabigol recuperou, fez o gol, e o que se fala é que o Neymar pedalou e o Gabigol fez gol. E daí que o Neymar pedalou, irmão, ele perdeu a bola no lance, o Gabigol recuperou ali, uma bola espirrada e conseguiu bater pro gol. Entende? Você gosta do Neymar? Beleza, mas não dá pra brigar com a imagem, tá lá, o cara não jogou nada, foi abaixo contra o Fluminense, entende? Vamos ter noção, pô, a gente não é cego, a gente tá vendo, não adianta querer enganar. Estão fazendo vergonha demais. O Santos perdeu por 3-2 em casa, na Vila. O time do Santos é ruim. E no jogo de ontem, o Neymar não fez diferença. Ele ajudou o time a ser ruim também. Ele errou, foi egoísta em vários momentos.
o Neymar não é mais o Neymar do Barcelona, não é mais o Neymar incompreendido lá da arquibancada, entende? Não é, cara, não é. A culpa não é do Rony que atrapalha, não é do Lautaro que não sei o que, não é do Tassiano, do Barreal. O Neymar não tá jogando bem por culpa do Neymar mesmo, é o Neymar que não tá entregando também. E ele tá tentando, ele se esforça em campo, ele sai esgotado, mas não é o suficiente. Esse papo de, Neymar isso, Neymar aquilo na Copa, Ancelotti chama o Neymar pra ele entrar e botar medo dos caras, só lunático pra ter esse discurso ainda. O futebol tá mostrando que o Neymar não tem mais o mesmo nível. Queria eu poder ver o Neymar do nada, imagina, o Neymar do PSG, o Neymar Prime ainda, o incompreendido. Pô, o cara era um monstro, mas olhando ele hoje, você vai dizer que esse é um cara pra decidir jogo grande? Ontem teve golaço do Barreal, do Savarino, do Gabigol. Teve um jogo aberto, onde os dois lados estavam jogando e deixando jogar. E o Neymar não mostrou nada demais, irmão. Tem toda a caneta, errou, perdeu a bola, tem toda a chapéu, errou, sabe? Errou coisas que ele não erra. Falando de bola, foi uma tarde muito abaixo do Neymar, entende? O Santos perdendo, acréscimos do segundo tempo, 3-2 pro Fluminense. Bola no meio de campo, o Neymar pega a bola, tenta dar um chapéu, o cara do Fluminense toma a bola, quase amplia pro Fluminense. Por quê? Porque o Neymar, ao invés de jogar pra frente, quis fazer graça, entendeu? Sei lá, de repente quis fazer um recorte pra TikTok. Não que o Neymar precise disso, mas parecia isso. E aí quando sai de campo, mais uma polêmica. Os caras falando que ele tapou os ouvidos lá pra torcida. Aí ele falou, ele ficou nervoso, xingou a DM lá da página, acho que da TNT, dizendo que não, eu fui coçar o ouvido, tudo vocês ficam falando de mim. Pô, mas pelo amor de Deus, irmão, tanto lugar pra coçar o ouvido, vai coçar o ouvido ali, com o time perdendo e a torcida vaiando na entrada do túnel também? Pô, tem noção também, você não tem 19 anos não, Neymar, você tem 34 anos, você é um homem, pô. Tem barba na cara, filho pra criar, pelo amor de Deus, entende? Olha, é decepcionante essa situação do Neymar, cara. E eu acho que é mais irritante pelo que a mídia faz e também pelo que os baba-ovos do Neymar fazem o tempo inteiro querendo defender ele pra tudo. Errou, jogou mal, foi mal, acabou, ponto. Esquece o negócio de Neymar na seleção. Primeiro ele tem que jogar, primeiro ele tem que ser melhor que o Matheus Pereira, primeiro ele tem que ser melhor que o Arrascaeta, que os caras que estão aqui, pra ele merecer uma vaga na seleção. O Arrascaeta do Uruguai. Só você sabia, parabéns. Na Espanha, o Real Madrid segue focado numa reformulação para a próxima temporada. Além da saída de alguns líderes do elenco, também se discute o comando técnico e a continuidade ou não do Arbeloa. Na La Liga, houve uma parceria com a Fastly para reduzir a pirataria e interromper a transmissão não autorizada dos jogos da La Liga. Só na temporada 2024-2025 eles conseguiram reduzir as transmissões piratas em mais de 60%. Na Itália, a notícia fica por conta de depois de um mês de tensão, o Lukaku se reuniu com o Conte no Napoli e o clima foi mais tranquilo. O atacante retornou à Bélgica para se recuperar, visando a Copa do Mundo e apesar da reaproximação, o futuro segue incerto com o contrato vigente. O Napoli busca recuperar o investimento feito no jogador de cerca de 30 milhões de euros. Na França, a derrota do Lyon ficou na conta dos reservas. O Zabanil, Gonzalo Ramos e também o Lucas Beraldo tiveram uma atuação decepcionante na derrota do PSG para o Lyon. Na Inglaterra, o destaque é para o Arsenal, que vive um colapso impressionante na reta final. Mesmo com 97,6% de chances de título em março, o time despencou. Apenas uma vitória nos últimos 6 jogos e a fase é tão ruim que supera até a fase do Tottenham, que tá brigando contra o rebaixamento, e o Manchester City agora assumiu o controle da corrida pelo título. Mas aí eu quero saber de você, quem vai ser o campeão inglês? Vai ser o Arsenal? Vai ser o Manchester City? E conta pra mim, tivesse que escolher agora, tá o poder na sua mão, o Ancelotti chegou e falou, meu, é você quem decide, leva o Endrick ou leva o Neymar? Um dos dois, só posso levar um deles. Quem você levaria? Diz aí agora nos comentários, eu quero ver o pau fechar aqui nos comentários. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!